A maneira como os quase 100 anos de várias guerras civis levaram à queda da República Romana e o início do Império Romano, ainda é algo que é muito estudado, e uma coisa que muitas pessoas perguntam, é o que teria acontecido se Augusto não se tornasse imperador de Roma. Será que a história seria muito diferente? Gostaria de deixar um rápido recado. Como muitas pessoas já sabem, finalmente, com grande dedicação, e tudo isso graças a vocês, consegui criar a loja digital do canal. Lá você encontra vários tipos de camisetas de história, e seja qual for o personagem que você queira comprar uma camiseta, deixe nos comentários, assim eu conseguirei providenciar todas as camisetas por um preço bacana, podendo ser dividida. Compre em até 6 vezes sem juros. Não perca a oportunidade, comprando com a gente, você ajuda o canal. E não se esqueça de usar o cupom de desconto que está na descrição, assim você terá um belo desconto. A verdade é que, mesmo com a ascensão do Imperador Augusto, Roma, à sua maneira, permaneceu como uma república. Não houve uma transição formal para viver sob um imperador, e o imperador o era não porque tivesse um trono ou coroa, mas porque tinha recursos sociais superiores, o apoio do exército, e monopolizou um grande número de altos cargos da república. Se os Estados Unidos fizessem uma transição semelhante, seria menos como o presidente sendo entronizado como rei e mais como o presidente mantendo o título vitalício sendo o chefe de vários cargos supremos, como por exemplo o comando total do exército. Mas, para tentar resolver essa questão, vamos imaginar que Augusto não tivesse essa ascensão como imperador, vamos fingir que Roma continuou uma república. Como terminaria? A verdade é que muito provavelmente Roma teria seguido esse caminho em algum momento. As grandes e sangrentas guerras civis que se seguiram antes da queda da República, fizeram que os cidadãos de Roma aceitassem qualquer comando que estivesse disposto a manter o povo romano em paz, para que nenhum homem tivesse que matar seu próprio irmão em batalha. Por isso, em tempos de crise, os romanos sempre colocavam no poder um homem forte, que seria capaz de promover a paz novamente para Roma. O sistema romano e os ideais públicos que fizeram esse sistema funcionar simplesmente não teriam sido capazes de manter a república como estava sob, digamos, as guerras púnicas, com Roma como um império mediterrâneo. O sistema romano promoveu uma competição acirrada entre seus escalões mais altos, fez da glória militar o principal meio de promoção e estima, legitimando cada vez mais o uso da violência. Para que um político romano pudesse realmente progredir, ele teria que travar uma guerra, como fizeram César e Pompeu, e como Crasso tentou fazer. Cícero baseou toda a sua carreira lutando contra Catilina a ponto de seus contemporâneos brincarem sobre como ele nunca se calava sobre isso. É claro que, se um oponente político lutasse em uma guerra, isso significava que ele obtinha benefícios políticos, a estima dos cidadãos de Roma, que muitas vezes recebiam a generosidade de um vencedor, glória em campo e comparações com os grandes generais do passado, maior número de clientes, tanto nas cidades locais desejando a estima do conquistador, quanto nos romanos que buscavam se apegar ao poderoso, e finalmente, a estima do exército, que era o que realmente faria com que um general se tornasse vitorioso e poderoso. Essa busca por poder fez com que vários conflitos ocorressem, como por exemplo entre Sula e Mário, Pompeu e César, Augusto e Antônio. Todas essas guerras civis foram para decidir quem seria o mais poderoso em Roma. O estreitamento do campo ao lado da expansão do império também não ajudou. As antigas famílias patrícias estavam morrendo, as novas famílias plebeias ascendiam aos mais altos cargos apenas por mérito supremo, e, de repente, em vez de uma multidão de pesos médios oponentes, você tinha apenas alguns oponentes de peso pesado ou uma coalizão de oponentes menores combinados em uma única frente. A falta de altos cargos, mesmo após as reformas de Sula, tornou a competição muito mais acirrada, e agora essa competição era contra alguns inimigos muito poderosos. A política romana era, em muitos casos, muito parecida com Hollywood. Se você está fora dos holofotes, não tem nada, então luta constantemente para se manter relevante. Enquanto isso, o aumento do número de cidadãos romanos, tanto após a guerra social quanto a cidadania da Gália Cisalpina sob Alex Rossia, significava que esses grandes competidores tinham um enorme número de clientes potenciais que aumentariam seu poder.
Além disso, novas conquistas, particularmente na Ásia, abriram as portas para imensas riquezas e o patrocínio de cidades inteiras. Os pesos pesados de Roma de repente se viram lidando com uma riqueza tão imensa que podiam, em alguns casos, formar seus próprios exércitos, como fez Crasso, embora sua fortuna não viesse da Ásia. No final, o tamanho da República Romana misturado com as tendências internas significava que você tinha alguns titãs políticos muito poderosos, que eram obscenamente ricos, com bons recursos, com um grande número de clientes que impulsionavam sua influência política, e, muitas vezes, com suas próprias forças militares quase privadas. E isso em um sistema em que a competição muitas vezes chegava a uma aposta de tudo ou nada, e onde a violência política era cada vez mais normalizada. A República Tardia era um estado onde o vencedor levava tudo. Um governo como esse não pode realmente sobreviver como era sem guerras civis periódicas, nas quais a República se viu caindo cada vez com mais frequência. Essas guerras civis eram na maioria das vezes combates pessoais entre oponentes políticos. Nesse caso, alguém teria que tomar as rédeas do poder em algum momento. Isso significava inerentemente monopolizar o poder o máximo possível para prevenir e reprimir possíveis adversários. No caso de Augusto, isso foi levado ao lado de uma blitz de propaganda que glorificava a história e o destino romano, misturada com uma reverência falada pelos ideais republicanos, tanto pessoais quanto públicos. Isso acalmou partidos que poderiam ter se reunido em torno da restauração da República. Assim, Augusto tornou-se imperador, não porque ele próprio fosse um ditador cruel, mas porque era a conclusão lógica de uma crise na organização, governança e operação da República Romana. Augusto foi apenas o responsável por fazer o que alguém uma hora faria, acabando com as terríveis guerras civis, e iniciando a Pax Romana. Se César e Augusto não acabassem monopolizando os altos cargos da República e derrubando todo e qualquer desafiante, então alguns outros políticos provavelmente teriam feito em algum momento. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.